quase morri do coração. Mas aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu nunca pensei nisso, mas se Deus tá falando, Ele que capacita. Claro, todo mundo sabe sobre isso. E passou, aquilo ficou assim, esquecido, né? Porque a gente às vezes ouve a profecia, mas a gente aceita, recebe, mas a gente não corre atrás ali, né? Daquilo que Deus falou. E passou um tempo, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Lá no Monteiro Lobato, num culto, Deus tomou também a filha dele e me falou que estava mudando o meu ministério, que ia levar a palavra. E eu nunca sei levar a palavra, né? E eu falei, amém, amém. Não continuei, né? A minha vida seguiu em frente. E de repente Deus começou a me chamar. E foi através do ministério infantil, né? Que Deus me chamou, a tia Reis me chamou para levar a palavra lá na rádio. E eu fiquei temendo, porque às vezes a gente pensa assim, né? A palavra para criança é fácil, eu vou contar uma historinha. Só que a Bíblia não é uma historinha, né, irmãos? E a gente que tem o temor de Deus, a gente sabe que principalmente para todos nós, mas para a criança, ela está aprendendo. E se eu falar uma coisa que não é verdade? Minha cabeça é isso aqui, ó. Aquilo dali vai gravar no coraçãozinho dela. E depois quando ela crescer, ela vai falar assim, não, mas eu ouvi aquela irmã lá falando isso. E ela falou que estava na Bíblia. E como que vai ficar a noite do Senhor, né? E aí eu tentei dar desculpa para a tia Rede, fui dando desculpa. E eu estava bem aflita, assim. Deus me trouxe uma palavra, porque eu queria que ele trouxesse, não queria contar uma história, né? E nem muitos me falam, tipo, mas você dá aula dominical, vai lá e conta a história de Jonas. Eu falei, não, mas eu fui chamada para levar a palavra, então eu não quero só contar a história de Jonas. Eu quero que eu vá lá, porque é na rádio, vai ser transmitido, então que seja uma palavra que Deus queira, né, para o momento. E eu estudei a palavra, e um dia eu estava bem aflita, fazia uns 3 dias, que era para um sábado, eu ir lá, e a tia estava me pressionando que ela precisava da resposta, já era quarta-feira, e eu peguei e fui orar. Falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Ele já tinha me dado a palavra, mas eu não estava crendo que era aquela palavra, que era a palavra de Neemias, né? E eu fui orar, e quando eu abri a Bíblia, saiu lá em Jeremias 1, né? Que Jeremias tentou fugir também, né? Ele falou assim, Deus, eu sou só um menino. Daí Deus falou para ele, né? Não diga sou apenas um menino, porque sou eu que te capacito. Glória a Deus. E as palavras na tua boca, e aonde eu mandar, tu irás. Glória a Deus. Na tua boca, tu falarás. Daí eu, né, me derramei aos pés do Senhor, chorei um monte, falei, tá bom, Senhor, eu vou. Mandei mensagem para ela e fui, né? E assim foi que eu levei a palavra, acho que foi a primeira vez, né, assim. Mas Deus é lindo, né? E quando a irmã Eliane me fez esse convite semana passada, ela falou pra mim que essa quinta ia ser minha. Aí eu falei bem assim, ela falou assim, ó, quinta-feira que vem é você, não adianta nada fugir. Aí eu falei, tá bom. E eu comecei a buscar a Deus, e buscar a Deus, e Deus me falando sobre a palavra. Então, na verdade, hoje, eu não falo que eu vou pregar, eu falo que eu vou compartilhar as reflexões que Deus me deu nessa semana de estudo da palavra, sobre o poder da palavra. Né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Tiago. Cadê a mãe? Pode abrir sentado mesmo, irmão. Tiago 3, versículo 6. Amém? Fala assim. Na minha versão, talvez ela seja um pouquinho diferente, porque eu uso aquela tradução atual das crianças, que é da UIARS, daí ela tem uma linguagem um pouquinho diferente. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como um fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Aí lá no 9 fala assim: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E aí Tiago fala assim:
Meus irmãos, isso não deve ser assim. E refletindo nessa palavra, né, que ele estava escrevendo a carta de Tiago, ele escreveu essa carta aqui para o povo, né, que estava, na verdade eram os judeus que estavam dispersos, que eu estava fazendo um estudo bíblico, não, que a gente tem no estudo, e ele fala, né, que Tiago escreveu para o povo que era judeu, mas estavam dispersos. E aqui ele vem dando vários ensinamentos na carta de Tiago. Ela é linda, ela é bem curtinha. É 5 capítulos só, mas tem muito ensinamento. E aí Deus me trouxe sobre o poder da palavra, né? O que sai da nossa boca. Né? Como a nossa boca ela tem o poder de trazer vida e o poder de trazer a morte espiritual. Porque às vezes a gente fala uma palavra e pra gente não é nada. Mas aquela pessoa que ouviu, ela pode estar no momento não na mesma conexão que você. E para ela aquilo dali pode ofender, pode magoar, pode criar uma ferida no coração e pode gerar morte espiritual, né? E aí eu refletindo nessa palavra, Deus me trouxe sobre a importância de nós buscarmos a palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus, ela é vida. E aqui Tiago fala que nós não devemos ter palavras de maldição na nossa boca, né? Ele fala assim que não devemos agir assim. Então que nós devemos procurar ter palavras de vida na nossa boca, palavras de bênção. E ali aprofundando, e eu tentando sair dessa palavra, tentando sair, e não queria falar sobre isso, não queria falar sobre a palavra, o poder da palavra de Deus, mas tudo que eu ia ler, vinha lá um estudo na parte de baixo lá da Bíblia sobre a palavra de Deus. Desde o estudo da palavra de Deus. E eu voltava lá para o estudo que eu estava fazendo. E eu acredito que Deus é que comanda tudo, né? E eu estava falando, que eu falei com o Márcio, falei, amor, uma palavra que Deus me deu é sobre isso. Mas eu não queria levar, porque né, lá só tem as irmãs são tudo já, né? Tudo pessoas de oração, que leem a Bíblia, que fazem campanha, mas eu acredito assim que é o primeiro em mim, né? Porque tudo que Deus falou foi primeiro em mim. Eu falei, meu Deus, é verdade. Porque primeiro quando a gente vai estudar, né, o Espírito Santo fala com a gente. E é uma reflexão, né? Porque nós precisamos, como diz o salmista, meditar de dia e de noite na palavra. E a gente vive numa vida tão corrida, com tantos afazeres, né? Que a gente não consegue, muitas vezes. Eu falo por mim. Às vezes passou o dia, eu coloquei as crianças para dormir e falo, meu Deus, eu não parei de ler a Bíblia hoje. Senhor, eu fui na oração de manhã, mas eu não tirei um momento aqui em casa para refletir na palavra, né? Porque às vezes a gente lê a palavra, mas a gente não tira aquele momento para falar, tá, Espírito Santo, mas o que você quis dizer com isso, né? O que o Senhor quer com essa mensagem? Porque a gente às vezes lê a Bíblia e não consegue entender aquilo. Às vezes você lê ali por exemplo, lá em Jeremias, você lê as profecias, né? Em Lamentações, Ezequiel, as profecias de Ezequiel, você não consegue entender o que Deus está querendo falar com aquilo para nós no tempo de agora, né? Então a gente tem que parar e refletir, não só ler a palavra, né? E aqui Deus me deu a palavra lá em João, né? Também, João 8,32, que fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual que é a verdade que nós precisamos conhecer? É a verdade da palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia. E eu estava ali preparando uma aula da escola dominical para as crianças, que foi a primeira ano passado. E o tema desse trimestre com as crianças é o poder da Bíblia. E a primeira aula era ensinando as crianças sobre a Bíblia. Quantos livros tinha, qual que é a importância da Bíblia no nosso dia, né? E uma das reflexões lá falava assim, que antes nós, como professores das crianças, antes de ensinarmos eles a amar a Bíblia, nós estávamos amando a Bíblia. Eu falei, uau, Jesus, é verdade. Né? Nós estamos amando a Bíblia, respeitando, que fala que a palavra de Deus tem que ser venerada, respeitada. E Deus foi me trazendo, assim, da palavra dele, o quanto eu, falo por mim, né? O quanto eu sou falha, o quanto eu deixo de buscar a Ele.
né? O quanto a gente deixa de conhecer a palavra dele, você começa a ler, aí você fala, nossa Senhor, é verdade, olha o que está escrito aqui, tem cada coisa linda, né? Que é só a gente lendo, porque ela é linda. Então Deus trouxe ao meu coração que nós devemos tirar momentos, nós devemos ler, refletir na palavra. Porque se nós não lermos a palavra, como que nós vamos saber o que está escrito ali, né? Porque muitas vezes a gente ouve o profeta falar, ouve o pregador. Você ouve uma pregação no YouTube, hoje em dia é tudo acessível, né? Você quer uma pregação sobre salvação, você vai lá e digita, ele te traz várias pregações sobre salvação, sobre libertação. Mas aí o Espírito Santo me trouxe, mas e vocês? Você está buscando na palavra? Porque o que nós ouvimos é o que o Espírito Santo revelou àquele profeta. Só que a palavra de Deus, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, o que ela revela para o A, ela não revela para o B, né? Então, para a gente buscar a revelação do Espírito Santo para a nossa vida, o discernimento para a nossa vida, né? Espiritual, para que nós possamos crescer na presença e na graça do Senhor. Que nós devemos priorizar a palavra de Deus, né? Na nossa vida, no dia a dia. Nós devemos priorizar os momentos com Deus, que muitas vezes a gente não prioriza. Porque muitas vezes a gente vai já dormir esgotado de tantos afazeres do dia, acorda esgotado, ajoelha na beira da cama, faz aquela oração rápida e vida que segue, né? Quando você vai parar, já está na hora de dormir de novo. Então, Deus me trouxe que nós devemos buscar a fundo a intimidade com Ele, buscar a revelação individual da palavra. Porque o que Ele tem para mim, Ele não tem para a irmã Cleusa, para a irmã Tereza. Né? As lutas que elas vivem não são as lutas que eu vivo. E muitas vezes, para mim, é uma coisa enorme. Mas se eu contar para alguém, ele vai falar assim, nossa, mas isso daí é mamão com açúcar, como diz o ditado popular, né? Então nós devemos nos ater à palavra de Deus, né? E na Bíblia ela vai falando, ela vai revelando vários versículos em que se fala ali da revelação da palavra de Deus, né? Lá em João 3:31, fala 8:31, perdão. Eu até anotei aqui. Diz assim: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todo mundo fala em discípulo, né? Aí a gente tem um entendimento e eu fui procurar o significado da palavra discípulo. Discípulo significa aluno, aprendiz, receptivos a ensinamentos. Significa que o aprendiz, ele se compromete a viver de acordo com aquilo que ele está aprendendo. E nós, usamos a palavra, nós dizemos, somos discípulos de Jesus. E Jesus falou no meu coração, você é discípulo? Você está fazendo o que eu ensino? Você está buscando conhecer na intimidade o que eu estou falando? E eu fiquei assim impactada, eu lutei muito para trazer essa palavra, mas é uma realidade. É uma realidade para mim. Porque você fala assim, meu Deus, é verdade. Eu sou sua discípula, mas eu estou lá todo dia buscando a verdade de Deus. Todo dia buscando os ensinamentos dele e buscando imitar ele, né? E aqui na carta de Tiago, eu continuei lendo, né? E ele vai falando ali, né? Ele traz vários ensinamentos e ele fala sobre a fé. Aí no capítulo, se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, ele fala sobre a fé e a obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No capítulo 2, no versículo 16. No capítulo 2, a partir do versículo 14, ele vem tratando da fé em ação, né? E aqui ele traz para nós que a fé sem uma ação, ela é uma fé morta.
não basta nós dizermos que acreditamos em Deus, que cremos em Deus. E eu lembro e tem um versículo que você fala, meu Deus, que versículo assim, para você refletir, e chega a ser as palavras, você leva até um baque a hora que você lê, né? O que ele fala aqui, ó, no versículo 16. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é uma coisa morta. E aí mais pra frente fala assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações? E eu respondo, então mostre-me como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Veja como a sua fé... Aí ele continua, né? Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação nada vale. Como é que o nosso antepassado Abraão foi feito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Que ele vem dizer pra gente que não basta nós falarmos que nós cremos em Deus. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas eu estou buscando os ensinamentos dele. Eu estou buscando o crescimento espiritual para que as minhas ações se reflitam na fé que eu tenho nele. Aleluia, Jesus. Porque não adianta dizermos que somos cristãos, que servimos a Cristo e as nossas atitudes não resplandecem as atitudes de Cristo, né? Glória a Deus. Assim como o bom samaritano, Jesus me trouxe, né? O Espírito Santo me trouxe a reflexão. O bom samaritano, ele refletiu o amor de Cristo, porque ele não conhecia aquele homem, ele não tinha nada para esperar dele. Tudo que ele fez não foi esperando nada daquele homem em troca. Ele simplesmente teve o amor que Cristo tem. Ele teve o amor ao próximo como a ti mesmo, que a Bíblia fala para termos, né? E ele cuidou daquele samaritano sem nenhum interesse. E assim que nós devemos ser, né? E agir. A nossa fé, ela deve ser movida a ações assim, né? Da gente pensar o que Cristo faria. Você vê seu irmão precisando, o que Cristo faria, né? Neste momento, por aquela pessoa. Sem esperar nada em troca, sem esperar o reconhecimento humano. Porque quando a gente espera o reconhecimento humano, né, nós estamos esperando a glória para nós. E tudo que nós fizermos tem que ser a glória para Deus. Glória a Deus, aleluia, então, Jesus. Que nós venhamos a estudar, a guardar os mandamentos de Deus, né? E eu continuei ali louvando, estudando. E Deus também me trouxe mais uma reflexão quanto ao testemunho que eu contei, né, no começo, né, de que Deus falou que ia me usar na palavra e eu ali. E eu sempre peço para o Senhor, me usa conforme o Senhor quer, né? Coloca palavras na boca. E lendo a Bíblia ali, estudando, e o Senhor me trouxe essa reflexão que muitas vezes na oração a gente pede para o Senhor sabedoria, a gente pede graça, a gente pede conhecimento. A gente fala, olha, o Senhor me capacita. Mas aí o Senhor ali falou assim comigo, eu capacito, eu dou conhecimento, mas você tem que buscar. Se você não buscar, eu falei, nossa, é verdade, Senhor. Né? Porque é igual uma criança quando está estudando para a prova, né? Como que vai lembrar o conteúdo para a prova se você não estudou? Né? E Deus me trouxe assim, que se a gente não ler a palavra, como que Ele vai colocar uma palavra na nossa boca na hora que precisa? Como que vai ter uma palavra de conforto para o meu irmão na hora que ele precisa? Se eu aqui está todos
o ensinamento, né? A Bíblia a palavra de Deus é um ensinamento para tudo que nós precisamos. Aqui não tem capítulo que ensina como um pai deve tratar o seu filho, como o filho deve tratar seus pais, como nós devemos tratar os nossos irmãos, né? Como nós devemos tratar os nossos líderes espirituais. Então ele é um manual de instrução. Mas se eu não leio o manual da instrução, eu não vou saber o que está aqui. Como que eu vou saber falar o que está aqui, né? Porque é igual quando a gente compra um eletrodoméstico, né? Se você não lê lá, e a gente normalmente não lê o manual de instrução, né? Aí vai lá e liga na tomada errada, liga na voltagem errada, daí fala assim, isso aqui não está funcionando. Daí vai ver, você que não sabia como manusear aquilo lá, né? Então essa reflexão que o Senhor trouxe para mim e para nós, né? Que nós devemos buscar a palavra de Deus incansavelmente. Porque a lei do Senhor é perfeita. Os seus conselhos dão sabedoria às pessoas simples. O salmista escreveu, né? Então, glória a Deus. Incapaz que a gente se ache, né? Porque a gente se acha incapaz. Eu mesma falo assim, Senhor, mas eu não tenho nada. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas se a gente buscar na palavra, Ele nos dá sabedoria para falar. E sempre a gente vai ter algo para pensar, para refletir, né? Sempre Deus vai revelar alguma coisa para a gente através da palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí eu anotei aqui motivos para ler a palavra de Deus, né? Os motivos que nós temos para buscar mesmo a palavra de Deus, né? E uma delas é que ela nos mostra a verdade, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. E lá em Salmos 119, 89, diz que a palavra de Deus permanece firme nos céus. E outro motivo é que ela nos traz ensinamento de como nós devemos viver para obter a verdadeira alegria e paz no Senhor, né? O que nós devemos e não devemos fazer, né? O que agrada ao Senhor e o que não agrada. Porque se nós não buscarmos na palavra o que agrada ao Senhor, o que o Senhor considera pecado, como que nós vamos, né, saber se nós estamos agradando a Ele ou não, saber se nós estamos pecando ou não, né, com aquela atitude. Porque assim como a criança, né, se a mãe não ensina que determinada coisa é errada, ela não vai saber que é errado. Ela vai continuar fazendo. O Alexandre, às vezes, eles fazem alguma coisa e ele fala, filho, não era para ter feito isso. Ele fala, você não me falou. Eu não sabia, você não falou nada que não era para ter feito. Então eu fui lá e fiz, né? E assim o que nos fala, o que nós devemos e não fazer é a palavra de Deus, né? Para ter uma vida íntima com o Senhor. E através da palavra de Deus, ela é tão poderosa, né? Que lá em Salmos 33, 6, fala assim que pela palavra Deus fez os céus e a terra. Então foi pela palavra. Para a gente ter noção de como as palavras que saem da nossa boca, assim como Deus, a palavra de Deus tem o poder, né, de curar, de salvar, de libertar. As palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. E nós devemos vigiar. Vigiar com o que nós falamos, né? E ela sustenta a criação. E ela traz vida nova. Né? Porque através da palavra de Deus nós somos renovados a cada dia, tanto fisicamente, espiritualmente, né? E ela revela graça e poder. Está escrito lá em Isaías 55, 10. E a palavra de Deus, ela é uma fonte de poder contra o pecado. É só com ela que nós conseguimos resistir ao inimigo. E é tão lindo que Deus vai trazendo umas reflexões na nossa mente, né? Que eu estava conversando com a Laurinha na hora do almoço e Deus me trouxe essa reflexão sobre o poder da palavra. Quando Jesus foi levado ao deserto, né? Que está lá em Lucas. Eu vou até ler porque é muito linda aquela passagem. É Lucas 4, 13. Né? Quando Jesus ele foi levado ao deserto, Satanás tentou ele lá no versículo 3, fala assim: então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu,
As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí, glória a Deus. Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Glória a Deus, Depois, aleluia, Jesus. O diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a escritura sagrada afirma: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então até Jesus, que era o Filho de Deus, ele não usou as palavras dele. Ele não falou eu falo. Ele falou as escrituras dizem. Assim diz a escritura. Olha que maravilhoso, olha o poder que a escritura tem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se estudar a palavra e souber a palavra, quantos obstáculos, quantas setas que o inimigo lança na nossa mente que nós podemos vencer, né? Declarando a escritura. Aleluia. Jesus, ele venceu o inimigo lá no deserto declarando a escritura. Ele não usou as palavras dele, o que ele achava, o que ele pensava, né? E muitas vezes a gente usa o que a gente pensa, o que a gente acha, o que o nosso intelecto diz, né? E ele não, a gente tem que ser a palavra de Deus aqui na terra. Aleluia, Deus Jesus. é muito forte da importância da gente estar vigiando, meditando na palavra, assim como o salmista diz, né? Meditar na palavra de dia e de noite. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está firme, que a gente está sabendo, né? Mas a gente está sabendo muitas vezes poucas coisas. Porque a palavra ela é extensa, é muito ensinamento, né? E é lindo você começar a estudar assim a palavra e ler, e você lê um versículo, daí depois você vai ler outro, e daquele versículo conecta com outra coisa, né? E você fala assim, quando você vê, você passou hora ali lendo a Bíblia, você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? É gostoso. Então essa reflexão que o Senhor me trouxe, que nós devemos estar firmes na palavra. Porque tem aquele louvor que fala assim, né? A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, que nós venhamos esconder a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que nós venhamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque com esse louvor que Deus me trouxe, eu estava louvando e Deus me trouxe a seguinte reflexão: o que você tem guardado no seu coração? Glória a Deus. Deus. Que estão escondidas? Ou é as palavras que você tem ouvido dos meus profetas? É a palavra que eu estou revelando a você? Ou é a palavra que eu estou revelando a outro e você está ouvindo e guardando para você? Guardando aquilo como verdadeiro. Aleluia, Jesus. Né? Porque o profeta, ele vem e ele entrega a mensagem. E é uma bênção a gente ouvir, né? Mas cada vez que nós lemos, em cada momento que nós passamos, na verdade, se eu ler os Salmos hoje, Salmos 23 hoje, eu vou interpretar ele uma coisa, né? Porque é o momento que eu estou vivendo. Se eu ler ele no momento de dificuldade, de maior dificuldade, ele vai apresentar uma maior fé para mim. Ele vai ter outra representação, outra revelação do Espírito Santo, na mesma palavra. Então, que nós venhamos guardar a palavra de Deus. Né? Que nós venhamos
ter atitude diante da palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Não somente de ouvir, mas de buscar, de ler, de estudar, de guardar e de praticar. E que nós venhamos ansiar pela palavra de Deus. Aqui eu anotei algumas atitudes que eu estava fazendo um estudo. A gente tem lá uma Bíblia de estudo. E aí tem várias anotações lá embaixo, tem vários estudos. E lá no estudo sobre a palavra falava assim que temos que ter atitudes diante da palavra de Deus. Nós devemos ter atitude de ansiar pela palavra de Deus. Glória a Deus. Em Jeremias 1:7, né, que o Senhor diz que Ele coloca palavras na boca. Então nós devemos ansiar por ter as palavras de Deus na nossa boca. Né? Porque se na nossa boca sai palavra de vida, a palavra de Deus é palavra de vida. Né? Então, se nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, se nós estamos meditando nela de dia e de noite, quando alguém precisar de uma palavra, nós teremos uma palavra não nossa, né? Mas uma palavra vinda dos céus. Porque glória a Deus. Se a gente não está ali meditando na palavra e alguém vem e conta alguma dificuldade, é como ali diz Tiago, né? Ali Tiago falou, né? Sobre a caridade. Que não adianta você falar, né? Deixa eu ver aqui de novo. Ó, que aqui era sobre a caridade que ele estava falando, né? Que se uma pessoa vem e te pede uma roupa e não tem nada para comer, se vocês lhe dão o que eles não lhe dão, o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam. Portanto, a fé sem ação é morta. Então, eu entendi assim que nós devemos ter as palavras de Deus para gerar fé, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tem o conhecimento, ela está passando por uma dificuldade, chega até a gente e ela está esperando uma palavra de Deus para o conforto dela, para animar ela, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa vem e conta a dificuldade que ela está passando e nós falamos assim, vamos orar. E a gente ora, amém, né? Glória a Deus, a gente vai e ora para a pessoa. Mas Deus me trouxe assim, e a palavra que ela estava recebendo? Nem um salmo, né? Nem uma palavra ali que Deus fala, né? O Senhor é o meu pastor. Você declarou para ela? Olha, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, tenha fé. Né? A Bíblia fala que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele nos guia em verdes pastos. Aleluia, Jesus. Nós proclamamos a palavra de Deus, né? Nós ficamos tímidos, eu falo por mim, porque eu muitas vezes de Deus tocar no meu coração, de eu falar algo e eu, ai Jesus, não, é da minha cabeça, não vou falar nada não. E a gente fica quieto, né? Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não está ali convicto da palavra do Senhor, né? Então que Deus venha nos despertar e que nós possamos aleluia, nos Jesus. posicionar cada dia mais para buscar a palavra de glória Deus. a Deus. E aqui sobre as atitudes diante da palavra de Deus, fala assim que nós devemos ansiar por ouvi-la. Nós devemos buscar também compreender, não só ler, né? Só ler ali. Eu vou ler como se eu estivesse lendo um livro, né? Ele é um livro, mas é a palavra de Deus. Então nós devemos tentar compreender, buscar a sabedoria para compreender o que a palavra do Senhor quer falar, né? Que nós devemos amá-la e aceitar o que ela ensina, porque a palavra de Deus, ela traz bênçãos, mas ela traz correção também, né? Ela traz juízo. Ela tem o poder de nos julgar também. E nós devemos colocar as nossas esperanças nas promessas da Bíblia. Como que nós vamos colocar a nossa esperança nas promessas se nós não soubermos quais são as promessas que estão escritas aqui, né? Quais são as promessas que Deus tem para nós? E devemos obedecê-la, viver de acordo com ela, né? E como que a gente vai obedecer? Estudando ela. Se não soubermos o que está escrito aqui, vai ser igual as crianças. A gente não vai saber, né? Vai fazer, e o Senhor vai me corrigir e vai falar assim, ai Senhor, mas eu não sabia. O Senhor vai falar assim, mas estava escrito lá, por que você não leu? Né? E que nós devemos manejá-la corretamente e pregá-la fielmente, né? E o desejo aleluia, de Deus Jesus. para nós é que nós tenhamos
estudar a palavra e proclamá-la. Né? Não guardar só para nós, mas levar ela. Glória a Deus, né? Aleluia. Ter a palavra de vida para alguém que precisa no momento de dificuldade. Amém? Então que nós venhamos, essa é a palavra que o Senhor me deu, né? Que nós devemos refletir, estudar a palavra de Deus, ansiar pela palavra de Deus. Assim como a terra seca anseia pela chuva, né? Nós devemos ansiar a palavra de Deus. Aleluia, porque Jesus. Através da palavra de Deus é que a nossa fé se aperfeiçoa. Né? Amém? Amém. É isso que Deus nos trouxe. Né? Para refletirmos essa tarde então, sobre a palavra de Deus, o poder da palavra. Né? E o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida e o poder da nossa palavra, do que sai da nossa boca. Então que Deus Ele venha nos capacitar e nós venhamos ansiar pela palavra dEle e ter palavras dEle na nossa boca, né? Esse dia que eu estava conversando com a Laurinha, que a gente estava falando sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias, e aí eu falei assim para ela, Deus me trouxe a reflexão, olha que lindo, se nós estudarmos a palavra, soubermos a palavra, cada vez que nós formos afrontados por alguém, nós temos uma palavra de Deus, em vez de nós revidarmos com a nossa língua, que poderá trazer conflito, que poderá trazer morte, nós revidarmos com uma palavra de vida, né? Aleluia, só Jesus. assim é que nós vamos vencer, né? Porque Jesus, Ele venceu o inimigo e o pecado com a palavra. E se nós meditarmos na palavra, estudarmos a palavra, nós também podemos ter palavras de vida em todo momento, né? Para qualquer momento, mesmo na hora da ira, da raiva, que Deus venha colocar as palavras dele, e não as nossas, na nossa boca, né? Para que nós geramos vida e salvação. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para a igreja colocar em pé para estarmos orando. Glória a Deus.